Teve uma vez que eu fui para Venezuela. Eu já dava aula de espanhol, escuta essa história. Eu já era professora de espanhol e eu fui para Venezuela, para casa de uma professora que trabalhava comigo na mesma escola. Ela era portuguesa, mas morava na Venezuela. Ela foi criada na Venezuela. A família toda tinha, né? Não sei hoje como é que está, mas naquela época tinha muito português morando na Venezuela. E ela me convidou para ir. E eu fui. Fui com o objetivo de praticar o espanhol, porque eu nunca tinha saído do Brasil para um país que falasse espanhol. Chego eu na Venezuela para ficar na casa da família dessa professora. Tinha um cara nessa casa que de 10 palavras que ele dizia em espanhol, 8 eram gírias. Gírias, expressões, palavrões, enfim, era um horror. Quando esse cara começava a falar, eu começava a gelar, eu suava, porque eu não entendia uma palavra que esse cara dizia em espanhol. Eu entendia o que todos da casa falavam, claro que algumas coisas eu podia não entender e tal. Mas esse cara especificamente falando era um dialeto à parte. Era um dialeto à parte. E ele falava toda hora assim, Naguará chamou. Naguará chamou. Naguará chamou. E eu, quando eu cheguei lá nos primeiros dias, só acho que esse cara não morava na casa, ele aparecia lá de vez em quando. Eu entendia, quando ele falava Naguará chamou, eu entendia Guaraná. Guaraná. Aí eu ficava pensando, Guaraná? Mas aqui não tem Guaraná. O que esse cara tá falando? Demorou umas semanas, eu fiquei um mês nessa viagem, eu fiquei 30 dias lá. Demorou umas semanas para eu entender que não era Guaraná, que era Naguará. Naguará, na Venezuela, como caramba, nossa senhora. E chamo, menino, garoto, muchacho, chico, chamo. Então ele falava, Naguará chamou. Nossa, eu fugia desse cara. Quando ele chegava na casa, eu me escondia para não ter que falar com ele, porque eu não entendia praticamente nada do que ele falava. Ou seja, eram expressões que ele usava, típicas da Venezuela, naquela época que eu fui, porque vocês sabem também que gírias, elas mudam de tempos em tempos, né? As gírias que a minha mãe usava quando eu era jovem não são mais as gírias que eu uso e que meus filhos usarão. Certo? Então, gíria, algumas expressões, elas mudam de tempos em tempos. Quando eu estive lá, já faz um tempo, eram aquelas gírias que se usavam, especialmente as que esse rapaz aí dizia que, socorro, eu suava frio quando eu via esse cara chegando na casa, porque eu não entendia o que ele falava. Aí eu tinha medo de falar com ele, porque eu não entendia, então eu ia falar o quê?